Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como eu tive pedindo em alguns vídeos, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, comentar aqui embaixo se tiver alguma contribuição, algum erro, tá? Eu não estou isento de erros. Às vezes a gente vai falando rápido e passa algum erro despercebido, né? A gente fala por engano alguma informação, né? Vídeos da Eco Rodovias até me corrigiram que eu tinha falado que a Eco Rodovias estava distribuindo dividendos, mas no início do vídeo eu coloquei lá que o payout estava zerado, né? Na verdade, ela tem uma hold, né, uma espécie de hold, umas subsidiárias embaixo e estava recebendo. Mas todo o conteúdo do vídeo em si, eu acho que pode ser bem aproveitado, né? Porque a gente às vezes pode falar alguma coisinha que não se encaixa perfeitamente, que a gente não pode aproveitar o conteúdo do vídeo, né, de uma maneira geral. Hoje nós vamos falar sobre a Neogrid, né? Não sei se é Neogrid, pronuncia exatamente. É uma empresa de tecnologia, até num ramo bem inteligente, inteligente não, um ramo bem interessante, que é o ramo de data mining, big data, né, com grande quantidade de dados, né? Então, assim, uma empresa de TI, só que, assim, ela foi super precificada quando realizou a IPO e os resultados não estão favoráveis, tá? Inclusive apresentando EBIT negativo durante alguns trimestres, margem bruta, geralmente empresas que oferecem soluções de TI, né? Já fiz vídeo da TOTUS aqui, fiz vídeo da CSU Card System, né, que mudou o nome, CSU agora. E as margens do setor de tecnologia normalmente são margens muito elevadas, porque o CPV, na verdade não é CPV, né, custo dos serviços prestados, né, seria uma espécie de CSV, é muito pequeno dessas empresas de TI, né, é mais o corpo tecnológico lá. E a Neogrid, a gente vai ver que ela não tem uma margem bruta alta, tá? Então, é uma empresa que, de repente, no futuro, né, oferece soluções interessantes aí. Esse ramo aí de ciência de dados, Big Data, análise de grande quantidade de dados para oferecer soluções para parceiros, mas ainda tem que se provar ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas informações. Primeiro aqui, tá? Até antes da gente falar lá da apresentação que eu separei da Neogrid, a gente vai ver um pouquinho desse portfólio aqui deles, que eu acho que é interessante, tá? Soluções para a indústria, tá? Segmentação deles. Soluções para a indústria, solução para varejistas e distribuidores. São essas separações. E aí tem esses segmentos: Integration, Demand Activation e Replenishment. Não sei exatamente como se pronuncia, tá, pessoal? Meu inglês não é muito bom, não. Então, assim, basicamente, ó, a parte de Integration, ele recebe pedido de compra de varejo de distribuidores, emite documentos fiscais eletrônicos e emite cobranças bancárias. Essa parte aqui, apesar dela se denominar uma empresa de Big Data, de análise de dados e tal, me parece uma empresa, assim, um sistema normal, né, de controle de pedido de compra, de varejo, né, de emissão de nota fiscal, mas de repente, né, porque eles não abrem tanto na apresentação, eles utilizam o volume de dados lá que eles já têm mais expertise para fazer esse pedido de compra no momento mais adequado. Isso daí pode influenciar melhor o capital de giro das empresas, né, quanto a receber, quantas a pagar. Enfim, de repente pode ser alguma coisa nesse sentido. Aqui no Demand Activation a gente já veio falar um pouquinho mais, né? Data Analytics, sobre o desempenho dos produtos da rede de varejo. Então, essa parte aqui de análise de dados, de repente se interliga com essa parte aqui de integration de cima, né? Desempenho de vendas, distribuidores autorizados, gestão operacional, sobre o processo de trade marketing nas lojas físicas de varejo. Então, isso aqui chega a ser até semelhante, eu não sei se é um case da Amazon, mas provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, Walmart, case do Walmart, né? Que o Walmart fez um estudo há muitos e muitos anos, que sempre que pessoas iam no mercado comprar cerveja, né, os homens, eles iam lá e compravam fraldas, né, normalmente eram pais. Então eles começaram, isso daí através de análise de dados, a colocar fraldas mais próximas de cerveja, né, e aquelas quantidades de doces, aqueles produtos mais de consumo mais rápido, né, que fica perto dos caixas de pagamento de mercado, também são posicionadas de acordo com a demanda dos clientes, né? Então, de repente, essa gestão operacional aqui sobre trade marketing na loja física, de varejo, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Gestão e otimização de verbas comerciais. Isso aqui é uma empresa aí que eles fizeram uma fusão aí, adquisição, né? To buy, né? Solução que ajuda a empresa no direcionamento do consumidor para as melhores ofertas de e-commerce. Então, aqui já voltar para e-commerce. Aí outra parte aqui é LET. Inteligência de mercado que fornece informação sobre o comportamento dos produtos no PDV. Outra parte, Horus. E aqui a parte de planejamento de vendas, né? Esse outro segmento aqui, planejamento de vendas e operações, agendamento de vídeo de mercado de varejo de distribuidores. Então aqui eles fazem o pedido de compra, emissão de nota fiscal, né? A parte inicial. Aqui eles fazem a análise toda e depois, ó, planejamento de venda, entrega,
né, agendamento de envio de mercadorias das varejos distribuidores, né, porque tem empresas, né, grandes fornecedores que fazem a aquisição do produto para depois distribuir para parceiros, né, otimização da distribuição das mercadorias e automação do abastecimento aos varejos distribuidores. Aqui, essa parte aqui é soluções para a indústria, né, então grandes indústrias talvez, né, e soluções para varejistas e distribuidores, né, basicamente é a mesma coisa, né, mas eles separam aqui com algumas atividades um pouco diferentes, né? Realização de cotação de compra com fornecedores de mercado, mais ou menos a mesma linha lá, né? Parte inicial, né? Parte de compras, envio de pedido de compras para fornecedor, recebimento de documento fiscal eletrônico, pagamento de extrato bancário. Essa parte não é muita de análise de dados, né? Mas de repente eles usam dessa parte aqui do meio para melhorar e otimizar essa parte inicial, bem como essa parte final, né? Então, de repente, por isso, uma questão está ligada à outra, né? Então, a gente vê aqui, ó, análise de dados sobre o desempenho dos produtos na loja, sistema para gestão de ofertas e trade, inteligência em precificação. Então, essa parte de precificação também de acordo com o volume, a demanda, posicionamento dos produtos, agendamento de DOCs para recebimento de mercadorias, otimização de distribuição de varejo, né? Até aqui falando, né, embaixo o que eu já mencionei, todas as soluções da NeoGrid se interconectam de alguma forma, o que fornece alto potencial de cross-sell e upsell. Por ser um portfólio modular e de rápida integração, os contratos podem ser facilmente expansíveis com soluções adicionais. Quanto mais soluções ativadas, mais otimizada se tornará a operação da empresa. Então, o que eles estão querendo dizer? Que a pessoa que fecha um contrato aqui, só nessa parte aqui, pode ter um ganho, né? Porque a NeoGrid já tem um expertise, né? Já tem um histórico, uma experiência sobre todo esse volume de dados aqui que eles vêm utilizando, né? Com outros fornecedores, outros parceiros. Mas quem se utilizar de todos os segmentos pode ter uma eficiência, um grau de eficiência maior. Realmente, assim, eu concordo, essa área de ciência de dados é uma área muito promissora. Mas quando a gente analisa os pontos financeiros lá da companhia, não é bem isso que vem se provando ao longo do tempo, né? Vou botar aqui, dar uma reduçãozinha. Antes de olhar aqui, deixa eu entrar no site do Canguru, que aí a gente pode dar uma olhadinha com calma também no histórico, né, da empresa, né, que realizou a IPO. O valor de mercado dela é bem baixinho, tá? 331 milhões. Deixa eu ver como é que tá a cotação aqui no Google também. O valor da cotação, ó, bem baixinho também. Mas o que a gente tem que olhar é o valor de mercado. A empresa despencou, tá? Desde o IPO, ó. Foi para 11 reais, agora caiu pra caramba, e vem caindo, vem caindo, vem caindo. Muito disso, tá? A empresa não vem apresentando resultados bons, mas muita empresa também tá tendo essa queda absurda, não é porque a empresa é horrorosa, tá? Claro, os resultados não são bons da companhia, mas é porque o cenário macroeconômico tá ruim e essas empresas de crescimento que precisam se alavancar, precisam continuar fazendo aquisições, a gente viu lá que ela fez algumas aquisições, né? Falei um pouquinho, ela acaba sofrendo um pouquinho mais. Um pouquinho aqui falando. Tá, a companhia de software as a service, dados e tecnologia, que integra e sincroniza as operações da indústria, distribuidor e varejista, melhorando a distribuição, dimensionamento e alocação dos produtos, aumentando a eficiência. De repente ela pode até começar a entrar nesse mercado aí de grandes supermercados, né? Tem Açaí, tem o Grupo Mateus. Atualmente conecta 37 mil indústrias, 5 mil distribuidores e 230 grandes varejos distribuídos em todo o país. Já tem uma parceria grande, né? Um volume grande aqui de parceiros. Seu software utiliza ferramentas de tecnologia de armazenamento, consulta grande volume de dados, Big Data, sistema Machine Learning, interface de programação, infraestrutura em nuvem, com a tecnologia Microsoft. Aí fala um pouquinho aqui, né, de como que é, né? Cadeia de fornecimento, aplicação. Aqui alguns riscos que tem no site aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui no anual, ó, a margem bruta deles tá até ok, mas no trimestral acho que eles vêm sofrendo um pouquinho. Até que até ok aqui, né? Margem bruta. Mas aqui, ó, não é nem questão da margem bruta, né? Eu tinha falado no início do vídeo, eu me enganei, eu tinha visto antes. Aqui no anual, a gente vê que o EBIT está até positivo, né? Mas se a gente olhar aqui no trimestral, ó, a empresa vem rodando com o EBIT negativo, um EBIT muito cru, muito baixinho. E por que isso aqui? Porque a empresa tem uma despesa operacional enorme, tá? Então isso aqui é um pouquinho preocupante, tá? Porque uma empresa com margens brutas assim elevadas deveria estar refletindo razoavelmente aqui no EBIT, tá? Então a empresa rodando até, e não é uma empresa que tem uma depreciação, amortização muito alta, como uma empresa que é mais de software, então tem a quantidade aí de ativos tangíveis, né? Ativos físicos
pequenos, até a margem EBITDA é baixa, né, 10%, e a margem líquida acaba despencando também por conta dessa questão. Ver se vai uma coisa. O Capex deles, ó, também não... Deixa eu ver se no anualizado a gente vê aqui falando do Capex. Só em 2018 teve aqui um pouquinho, então vê que a gente não gasta muito Capex. Então, assim, a gente vê que nos últimos 12 meses, ó, mesmo no período em que eles ficaram com margem EBIT positivo, né, anualizando, a gente vê que a margem EBIT deles não é muito boa, nem EBITDA, tá? EBITDA pode até subir um pouquinho, mas nada muito agradável, tá? Inclusive, quando a gente faz aquisições, acaba amortizando, né, boa parte de ágio de aquisição. Então, vamos dar uma olhada aqui no release de resultado do terceiro TRI, ver o que eles falam também, né, o CEO. Encerramos o trimestre comemorando uma evolução dos nossos resultados, foco no segmento de CPG, elétrico, disciplina de execução dos nossos processos de pesquisa e desenvolvimento. Terceiro TRI registrou maior evolução da receita do ano, nossa atenção com base em clientes de setor níveis de retenção superiores a 99%. Isso aqui é interessante, tá? Porque demonstra a qualidade do software da companhia, tá? Porque a empresa está com uma retenção, então acaba influenciando naquela receita recorrente, tá? A receita anualizada, anual recorrente, né? Que as empresas de software focam muito nisso. A TOTUS tem um nível aqui nessa faixa, tá? De 99%, quase 100%. A gente vê que ela também tem um nível bom. Crescimento em Viet foi apoiado muito por nossa aquisição recente, mas assim, é o que eu falei, né? Eles não estão crescendo muito organicamente. Mas, através de aquisição, acaba influenciando até naquele EBITDA lá. Finalizadas as integrações de nossa área administrativa, temos dedicado nosso tempo à sinergia comercial. Os resultados iniciais são muito promissores, estes novos ativos têm grande potencial de ganho através de cross-sell. O que é cross-sell, tá, pessoal? Cross-sell é o tipo de venda cruzada. Na verdade, assim, eles adquiriram alguns parceiros e eles conseguirem vender, né, produtos que eles já tinham para esses novos parceiros, assim como esses novos parceiros começarem a vender, a consumir produtos diferentes, né, fazer uma integração aí com outras plataformas. Então, é toda uma questão que vai alavancar o top line. Mas o problema deles é na sinergia operacional. Eles nem mencionaram aqui, né? Eles mencionaram a sinergia comercial. Com elas, renovamos nossa competitividade, ampliamos a geração de valor dos nossos clientes, uma jornada mais ampla, apoiando desafios estratégicos com price e melhor entendimento de comportamento do consumidor. Enfim. Aqui falando de um evento que eles têm, eles não falaram muito não, de um evento que vai ter. Principais evoluções do plano estratégico no trimestre foram composição de time de executivos, retomada de investimento de marketing e portfólio de soluções. Então, assim, não tem grande foco aqui de alavancagem operacional, né? Redução de custo operacional. A gente vê eles falando muito, né? A gente vê até retomada de investimento em marketing. Desempenho financeiro, crescimento de receita e margem, lucro caixa. Aí vamos ver um pouquinho dos números, né, agora. Aqui falando, a receita cresceu 10% ano contra ano, não é nem um crescimento muito grande, tá? Quando a gente vê essas empresas de crescimento, normalmente é um crescimento na faixa de 30%, até algumas estão crescendo 50%, assim, na faixa de 15%, 20% já seria o quê? 10% de uma empresa de crescimento, não é muito bom não, até trimestre contra trimestre, 6,5%, mas está crescendo, tá? Mas o EBITDA avançou um pouquinho, a gente viu lá, mas ainda é bem pequenininho. Lucro caixa distorcido, mas aí quanto a essas questões aí de aquisição. Aqui, ó, receita, foi um pouquinho mais da receita, recorrência. A EBITDA é bem pequenininha, 7 milhões. A imagem é 10,5%. Aí até fala aqui, ó, refletindo a consolidação dos resultados inorgânicos. Então, isso daí que me preocupa um pouquinho. Porque a empresa não consegue gerar tanto caixa assim, né? EBITDA bem baixinho. Não consegue fazer tantas aquisições, né? Às vezes a aquisição é uma empresa também que é de um patamar, geralmente é um patamar inferior, tá? Porque você não compra uma empresa maior que a sua. E um patamar pequeno que não vai refletir tanto nos resultados. Até aumentou, até refletiu aí, a gente está vendo aí na receita, né? Melhorou um pouquinho. Mas organicamente a empresa parece que não está crescendo muito, né? A gente está até falando aqui, ó, cumpre destacar o resultado do terceiro TRI, contém despesa extraordinária na execução de fusões e aquisições e consolidação de apenas um mês da Archer e Let, né, que são as empresas lá que fazem parte das soluções, né? Falei aqui em cima, né? Algumas empresas responsáveis por alguns serviços, né, que eles estão integrando nessa segmentação aí dos produtos dela. Lucro contábil e lucro caixa, lucro contábil de 1,7 milhões.
margem bem pequenininha. E alguns efeitos não caixa, né? Amortização de mais-valia de 5,4, ajuste a valor presente da aquisição, e aí lucro caixa revertendo os itens mencionados de 9 milhões, mas é bem pequenininho também, até mesmo em termo percentual sendo muito grande. Caixa de geração de caixa operacional. Posição de caixa, ela tem caixa ainda, tá? Então não é que a empresa vai quebrar, não é nada disso. Mas assim, quando a gente investe em empresa, a gente não fica esperando também que a empresa só não quebre, né? A gente quer que a empresa vá crescendo ao longo do tempo, tá? E geração de caixa de 14 milhões. Até do ponto de vista do regime de caixa, ó, a geração de caixa é bem pequenininho. Representando 2 vezes EBITDA, né? Aqui falando do evento que eles vão fazer, um pouquinho de evento para falar de tecnologia. Enfim. Aí aqui alguns indicadores de resultado, a gente vê que a receita recorrente, ó, tava baixa, né? O terceiro tri até subiu. Anualizado, né? Eles tinham dado lá, engraçado lá em cima, falando 99%, né? Mas a gente vê aqui que nos 9 meses está 97%, né? A TOTUS, é o que eu falei, na faixa essa receita recorrente de quase 100%. Então, eles estão com o número ok, tá? Mas não é o melhor número do mundo não, porque essas empresas de software geralmente tem essa faixa de 99, 98. Mas é um número bom, tá? Bem bom, né? 97% de receita recorrente, tá? Ainda mais que é uma empresa que está se consolidando ainda. Aqui fala um pouquinho da receita, né? Trimestre. Ó, 97% de recorrência de contratos de software as a service, aumento de 1,2 pontos percentuais. Mas aí, a companhia que mantém um elevado tempo médio de contratos, evolução do plano de estratégia, bem como a consolidação das operações de fusão e aquisição. Então parece que essa recorrência também aumentou por conta de fusão e aquisição. Então, mais uma vez, né, a empresa está crescendo, mas parece que está crescendo, mesmo que pequenininha, através só dessas aquisições. Né? Não parece que é uma entrega orgânica. No trimestre, destacamos as principais iniciativas ligadas ao time comercial, refinamento de processos, ajuste de estratégia, segmentação com apoio de diagnóstico de consultoria, mantendo foco nos segmentos de CPG e eletrônicos. Canais de distribuição, ampliação do programa de parceria, celebrando um contrato de parceria com a Bluesoft, provedor de ERP de varejo. Novos produtos, né? Aqui fala um pouquinho da receita, a gente vê que é bem separadinho, né? A parte de ativação de demanda, né, que é a parte mais de análise de dados, é maior, né? A gente vê que é maior. A parte de integração caindo. A parte aqui de entrega, né, dos produtos aí para os fornecedores, né, para os parceiros aí dos fornecedores, cresceu um pouquinho, mas bem tímido, né? Essa daqui parece que ser o core, né, essa de Demand Activation. Mas ainda números bem tímidos, tá? Aqui por região, a gente vê que internacional bem pequenininho, né? Brasil é o foco deles, né? Aí eles até botaram aqui, menor participação na receita internacional, reflete a priorização dos segmentos e do mercado local, e realmente concordo com eles, apesar de eu achar o nicho internacional interessante para eles, mas a empresa ainda tem que se consolidar aqui no Brasil, né? Então não adianta ficar atirando para tudo quanto é lado. Antecipando esse efeito, a companhia está atualizando as ofertas internacionais, aumentando o potencial de vendas e reduzindo a concentração de receita por cliente. Né? Então quer diversificar aí por cliente. E mitigar eventuais riscos de churn no futuro, que seria risco do cliente parar de pagar, romper um contrato, né, que vai prejudicar. A gente vê aqui, ó, margem bruta deles é até altinha, né, tinha falado. Subiu não, até caiu, né, em relação ao ano anterior. Então assim, até que o custo dos serviços prestados subiu 10%, né? Subiu mais, 10,4%, subiu mais que a receita. Isso daqui também é preocupante, tá? Porque normalmente essas empresas de margem bruta de software as a service têm margem brutas altas e conseguem ter uma receita crescendo mais que o custo do serviço prestado, tá? Ela ainda tá com a margem boa, tá muito boa, mas já começa a descontrolar aqui, que foi o que aconteceu lá embaixo, né? As despesas operacionais, olha só o crescimento, 18,9%. É muito grande despesa com venda, e eles falando que querem investir mais, mas assim, eu até entendo porque a empresa está querendo ampliar sua participação de mercado, né? Mas a despesa geral administrativa é bem grande também, crescendo mais. E pesquisa e desenvolvimento de software, que é o núcleo deles, crescendo menos, né? Até um pouquinho menos. Então, assim, tem coisas aqui, tem aqui algumas opções, porque essa empresa tem alguma trava aí com mercado externo, a amortização de mais-valia, né? Com aquisição por preço um pouquinho maior, depreciação também, mais amortização, impacta aí um pouquinho. Mas esse grosso aqui de despesa que a empresa tinha que enxugar um pouquinho. Eu acho que não é o core deles ainda, né? Mas para começar a apresentar resultados bons, né? A gente vê aqui que cresceu bem, né? Contra os 9 meses de 2021. Pesquisa e desenvolvimento até tá na frente, né? Do que dos outros
Os outros aqui. Despesa com venda crescendo bem também. E o terceiro tri também, né? A dinâmica de rentabilidade da companhia apresentar efeitos não caixa, majoritariamente relacionados à atividade de aquisição de empresas, elevação de despesa pessoal, a partir do reajuste de inflação, de CID, de convenção coletiva e consolidação de operações inorgânicas. Então, o que eles estão falando aqui é que eles estão adquirindo agora as empresas e aí, por isso, cresceu essa despesa. Tudo bem, faz sentido. Mas assim, é uma empresa ainda muito pré-operacional, não está nem apresentando resultados operacionais, né? Muito cru ainda, né? Fala um pouquinho aqui das despesas que a gente já viu. Aqui pesquisa e desenvolvimento. Aqui ó, os investimentos são direcionados para a sustentação da plataforma, desenvolvimento de produtos, inovação e cybersecurity. A empresa com uma despesa financeira aqui abaixo da receita financeira, né? Aqui isso foi no ano anterior, né? Nesse ano aqui também, porque tem mais dinheiro em caixa. Que ajuste o valor presente das adquiridas. Influenciando aí, pagou a mais, né? Isso é natural. E a empresa dando um lucrinho aí bem tímido, né? E fala um pouquinho do caixa, né? Total de 268 milhões. Uma dívida bem pequenininha, né? Então mais caixa do que dívida. Aqui do ponto de vista do fluxo de caixa, a gente vê que também que a empresa botou aqui, né? Tá gerando um pouquinho menos, né? Não tem uma variação de capital de giro tão pesada. Tem um pagamento aqui de arrendamento, né? Pesando um pouquinho, né? Agora, pagamento de dividendos, assim, completamente desproporcional, né? Uma empresa desse porte distribuir dividendo, porque a gente vê que a empresa ainda não está nem gerando caixa direito, né? Praticamente nulo e pagando dividendo, né? E um valor considerável, até, porque é o valor aqui até na proporção aí do que ela gerou de caixa. E um financiamento ainda aqui, né? Esse aqui embaixo tem aqui, falando mais alguma coisa aqui interessante, balanço patrimonial, obrigações para aquisição de investimento, de repente isso daí está pesando lá no financiamento, talvez. GDRE que a gente já viu, né? Aqui o fluxo de caixa, né? Isso aqui é interessante a gente dar uma olhada. Já tem aqui outorga de ações, né? Mas ainda é pequenininho, né? Que é tipo um stock based compensation, quando é remuneração aí de ações para executivos. O conta a receber aqui, que reduziu em relação ao ano anterior, então ela antecipou um pouquinho de conta a receber. Não tem grandes impactos, né? Tem a receita diferida aqui, que é quando a empresa tem que ir reconhecendo a receita conforme vai recebendo o serviço. É bem pequenininha, né? Mas assim, até do ponto de vista aqui do geração de caixa, até gera um pouquinho de caixa, né? Se a gente analisar aí, por volta de 40 milhões para um valor de mercado de 346 milhões, tudo bem. Agora, esse índice PL aqui fica muito distorcido, tá? Porque geralmente o mercado, né, bota esses indicadores de preço sobre lucro, só que não é a melhor base de comparação que a gente tem que fazer, né? É com base na geração de caixa, com base na geração de EBITDA, né, também. Mas a empresa gera muito pouquinho também, né? Mesmo assim estaria esticada, né? 40, quase 10 vezes mais cara aí. Uma empresa que está muito pré-operacional. Aqui no fluxo de caixa de financiamento é pagamento de empréstimo, né? E compra de ações, né? Então a empresa também comprou um pouquinho de ações porque a empresa está achando que está muito barata, né? Só que pode ser um mecanismo aí de remuneração para os acionistas, tá? Essa compra de ação, porque você vai estar aumentando a participação dos acionistas, né? E, eventualmente, né, de repente, em períodos de alta, eles podem até vender para se capitalizar, né? Se as ações não forem canceladas. Tem pagamento de arrendamento, pagamento de empréstimo, né? Aquisições aqui a gente vê, ó, não tem nada muito pesado, aquisição de investimentos, 7 milhões, 1 milhão.
pagamento de juros e tal, com esse pagamento de dividendos que não faz muito sentido, né? Então, pessoal, essa foi a Neogrid, tá? Eu acho que é uma empresa interessante, tá? É uma empresa aí que ainda está muito crua, pré-operacional. Mercado batendo muito nessas empresas de crescimento, tá? Eu acho que assim, eu não fiz valuation nem nada disso, mas eu acho que essas empresas, ela também é uma empresa completamente diferente de outras aí que estão em recuperação judicial, passando por um endividamento muito pesado, ou até com margem bruta negativa, quase não tem caixa. Não é o caso dela. Ela é uma empresa crua, tem uma proposta interessante, mas ainda tem muito a evoluir, tá? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma dúvida, sugestão, comenta aí embaixo. Deixa seu like aí, por favor. Se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, forte abraço.